a certeza que o Senhor, nosso Deus, irá falar conosco pela sua palavra, até porque é a forma que ele fala. E eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia. Hoje nós estamos encerrando esta série da nossa mensagem, ou da mensagem sobre as 3 mentiras da era do eu. Nós começamos vendo no domingo de número 11 de 6, vimos o primeiro sermão sobre a mentira do amor próprio, como um pressuposto que permeia o entendimento da cultura circundante de que eu preciso me amar a ponto de amar o outro. E nós vimos biblicamente que isto é uma mentira, porquanto nós somos amados por Deus, e o amor de Deus, este sim, nos impulsiona a amar os outros. No dia 18 de 6, nós falamos sobre a mentira da autograça, exatamente combatendo o pressuposto de que eu preciso me aceitar como eu sou, sem nenhum tipo de preocupação com o prejuízo que eu posso causar no outro a partir desta minha visão de mim mesmo. E hoje, para terminar essa nossa série de mensagens sobre o engano, nós vamos falar sobre a mentira do auto-perdão. Mentira do auto-perdão. E nós estamos vendo esta série de mensagens exatamente apropriando do conteúdo do livro de Gênesis, capítulo 3. Nós já vimos o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13. E hoje eu vou ficar simplesmente no versículo 12 e 13 e também juntar ao nosso pensamento, Salmos número 51 e o verso 4. Diz assim a palavra do Eterno Senhor, Gênesis 3, 12. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Esta é a solução da era do eu. E o Salmo 51, o verso 4 vai dizer: pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos, diante dos teus olhos. Por isso, a tua sentença é justa, e o teu julgamento é puro. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Continue, Deus, falando aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, de maneira que, ó Deus, as nossas atitudes sejam conscientes e toda a nossa vida seja preparada para a glória do Senhor Deus. Perdoe nossos pecados e nos ajude a amar o Senhor como convém, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o auto-perdão é mais uma das 3 mentiras que os homens ali fora, eles simplesmente aceitam como verdade e que infelizmente, e eu digo infelizmente com pesar no coração, infelizmente muitos dos irmãos cristãos, não estou dizendo nesse pressuposto que eles estão aqui nesta noite, mas muitos espalhados pelo mundo também estão assumindo esta mentira como verdade, de que basta me perdoar e está tudo consumado. Basta simplesmente não ter peso na minha consciência, então está tudo bem. C.S. Lewis, ele diz que o pecado é a porta pela qual o mal entra ou entrou no mundo, corrompendo e distorcendo tudo que é bom e perfeito. Olha o poder do pecado. Distorcer a verdade é mentira. Eu tinha um professor de direito penal, ele sempre dizia para nós:
Olha, não se preocupem. A convicção que vocês têm de sustentar uma mentira pode favorecer vocês e fazer ela uma verdade. É o direito. É a justiça mundana. Mas dentro da nossa fé e dentro da palavra de Deus, nós não podemos assumir isso como uma verdade. A mentira continua sendo mentira e a verdade sempre será verdade, e Deus será glorificado quando nós optamos em viver e andar na verdade. É isso que glorifica o nome do Senhor. Certo é que nós, os seres humanos, é bem provável que havemos de lidar com situações, de certa forma, de desgostos em nós. Até porque, por mais que nós tenhamos boa vontade, o pecado nos persegue. A boa vontade de agradar a Deus, a boa vontade de andar em retidão, o pecado está à porta, o pecado está simplesmente nos cercando de todo o lado. E cada um de nós tem a sua inclinação para algum mal, para algum tipo de deslize. E esta inclinação, muitas das vezes, nos faz escolher caminhos errados, nos faz firmar relacionamentos errados. Essas inclinações simplesmente nos envolver com as coisas tanto erradas para nós quanto para as pessoas à nossa volta. Embora aceitando, ou, na verdade, reconhecendo, enquanto ser humano, possibilidades de pecar, isto não significa que nós devemos aceitar o pecado como a parte normal e desculpar de quem nós somos. Porque é isso que permeia a mente daqueles que acham que basta o auto-perdão. Nós somos pecadores mesmos, então está tranquilo. Não. O fato de eu saber que eu sou pecador não é uma licença para que eu peque deliberadamente. E, consequentemente, me arriscar no auto-perdão como desculpa e justificativa. Bem, na verdade, é que todos nós precisamos confrontar os nossos erros, os nossos pecados, e aprender que o caminho sem Cristo é o caminho da qual nós não podemos trilhar com satisfação. Ou seja, não pode haver prazer no pecado para nós. Dito de outra forma, devemos estar dispostos a admitir as nossas falhas. Sim, foi isso que Adão e Eva fizeram. Admitiram as suas falhas de forma, ainda que diferente. Não fora como talvez deveria ser, mas admitiram. Porque admitir, embora tenha admitido, simplesmente como uma condição para a sua autopreservação. Porque Adão chegou e falou para Deus, foi a mulher. Ele não disse que não foi. Só que ele disse, olha, eu não tenho nada a ver com isso. E a mulher, por sua vez, ela também não mentiu que tivera comido ou não. Só que ela disse, olha, a motivação não foi eu. E sobrou para o adversário das nossas almas. Então, repara, a narrativa daqueles que simplesmente faz a opção de viver esta mentira de auto-perdão é que eu preciso me perdoar. Basta eu me perdoar, eu já estou pronto para outra. Eu preciso simplesmente não permitir que este peso esteja na minha mente. Conquanto a minha mente está em paz, eu vou continuar vivendo da forma que eu estou vivendo. Porque eu estou em paz. Meu irmão, aí está um grande problema. É que a nossa mente em paz pode significar uma cauterização da mente pelo pecado. Ou seja, por tanto cometemos erros, o erro para mim agora significa a verdade e, consequentemente, já não me incomoda. Só que nós, enquanto cristãos, precisamos saber que o erro aborrece a Deus. O pecado aborrece ao Senhor. Na proporção que ele ama o pecador. Isso quer dizer que simplesmente que, então, o auto-perdão é uma grande falácia, porque ele nos cega da profundidade do nosso pecado.
Porque quando eu digo para mim mesmo, basta eu me perdoar e ponto final, eu não estou medindo o prejuízo que esse pecado pode causar, nem a quem está ao meu lado, as pessoas que foram diretamente ofendidas e as pessoas que serão atendidas simplesmente pela ramificação do meu erro. Eu simplesmente me dou por satisfeito porque eu não estou sentindo mal com aquilo que eu estou praticando. Então, eu estou perdoado. Isso é uma mentira que o homem ali fora vive. Ele não se incomoda com ninguém. Ele não se incomoda com nada. E por isso ele acha que está no caminho correto. Não, mas eu não faço nada. Não bebo, não fumo, não mato, não minto. Continua sendo errado tanto quanto aquele que deliberadamente faz tudo isso, se nós não vivemos para a glória de Deus. Se nós não reconhecemos que nosso pecado, ele tem simplesmente uma agressão maior a Deus do que as pessoas, muitas das vezes, que nós ofendemos. Porque Deus é santo. E na sua santidade ele fez todas as coisas bem e perfeita. E o pecado distorce tudo. Consequentemente, o fato do pecado distorcer tudo, ele está afrontando a soberania e a santidade de Deus. Aí está o grande perigo do auto-pecado, ou do auto-perdão. É que está afrontando ao Senhor Deus. Muitas das vezes, simplesmente nós somos levados talvez, a entender, ou somos levados goela abaixo de que basta você se perdoar. Os coaches, a vida estão aí pregando isso. Se perdoa, se valoriza, olhe para dentro de você e o negócio está tudo bem. Só que como eu já venho dizendo aqui, dentro de nós não presta se Deus não estiver lá. Dentro de nós é o lugar mais sujo se Deus não estiver lá. Por isso você não tem condições de olhar para dentro de você procurando resposta nenhuma se Deus não for o seu Senhor e o meu Senhor. Porque o que nós vamos encontrar lá é orgulho, é altivez, é soberba, é superioridade. É tudo isso que nós vamos encontrar dentro de nós sem Jesus. Mas se Jesus estiver dentro de nós, nós vamos ver o que é amor, o que é submissão, o que é tolerância, o que é graça. Tudo vai estar se Jesus estiver lá. Por isso nós precisamos, sim, de buscar o perdão de Deus, em primeiro lugar. E buscar o perdão daqueles que nós ofendemos. Não basta ofender a Deus e achar que eu posso me perdoar diante de Deus. Eu não tenho condição de me perdoar diante de Deus. O que nós não podemos esquecer, irmãos, é que violar a lei de Deus, e quando eu falo a lei, eu nem estou estritamente falando da lei objetiva de Deus, que é a sua palavra, mas eu falo até mesmo da lei moral que o Senhor estabelece para um bom andamento de toda a sua criação. Quando nós violamos isso, nós estamos violando aquele que criou tudo isto para uma boa ordenança das coisas funcionais. E se nós estamos fazendo assim, nós estamos desafiando aquele que criou todo o padrão. Por isso não tem como o homem fora de Deus achar-se que basta ele se perdoar, que basta ele se sentir bem. Eu quero que você escreva algo no seu coração. O auto-perdão é uma ilusão. É uma ilusão. Sabe por quê? Porque nenhum homem consegue se salvar diante de Deus. Nenhum homem, por mais boa intenção que ele tenha, por mais opção de viver de uma forma moralmente aceita, ele não tem condição de se salvar diante de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, é só por meio de Jesus Cristo que Deus perdoa o homem, e não por causa de nada que o homem faz.
Deus não perdoa-me a mim por minha causa, mas Ele me perdoa apesar de mim. Ele te perdoa apesar de ti. Por isso eu e você precisamos buscar o Senhor em todo o tempo para termos o perdão do Senhor. É como se acharmos que podemos nos perdoar, nós nos colocamos numa posição que só Deus pode assumir. Uma posição de superioridade a despeito de tudo aquilo que foi criado. Por isso o homem não pode, não consegue. Nós nos colocamos superiores a Deus, porque nós estamos ofendendo a Deus. John Stott, ele disse que o pecado começa quando confundimos a nossa vontade com a vontade de Deus. E isto constitui uma rebelião contra Deus. Quando eu acho que eu posso me perdoar e, portanto, eu estou perdoado, eu confundi a vontade de Deus e, consequentemente, me coloco como oposição a Deus. Por isso você vê homens perambulando por esta terra nossa, achando que têm parte com Deus. Por que não fazem isso? Tem uma vida de checklist. Não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso, então Deus vai me deixar ali. A única forma de nós termos, ou que nós temos para estar diante de Deus, e consequentemente termos a esperança de ver a face adorada do Senhor, é nos arrepender diante de Jesus e buscar viver uma vida pela direção de Deus. Fora isso, você pode fazer tudo aquilo que você entende ser uma beneficência e ela não vai te salvar. Só Jesus salva. Por isso é uma falácia dizer que basta me perdoar-me a mim mesmo. Basta me sentir bem. Não importa o que Deus pensa. Não importa o que diz a palavra de Deus. Conquanto eu estou bem, eu estou em paz comigo mesmo. Procura saber se Deus está em paz com você. Por vezes nós temos esta, né? A gente ouve as pessoas, eu estou em paz comigo mesmo. Será verdade isso? Eu durmo feito uma criança. Não é sinônimo de você estar perdoado. Até porque se você tomar um remedinho, você dorme feito uma criança. Tem um bocado de coisa que você vai estimular que você dorme feito uma criança. Mas agora, isso não é suficiente. Dormir com uma criança não é suficiente de nós estarmos de pé diante de Deus. Sabe, Davi, nos salmos que eu acabei de ler, Davi, ele peca contra Deus e ele deixa isso muito bem claro. Ele entende que o principal ofendido com o pecado é o Senhor Deus, que estabelece tudo bom e perfeito. Ele diz na sua palavra, quando termina a forma, tudo está bom e perfeito, e o pecado vem simplesmente desvirtuar isto. Por isso o primeiro ofendido com o pecado é Deus, e é Ele que nós precisamos procurar em primeiro lugar. Por isso é que Davi vai dizer simplesmente claro, contra ti, pequei. Mas ele pecou contra Urias e Batseba e coisas parecidas, são os irmãos. Mas ele reconhece que antes mesmo dele pular a cerca dos outros, ele pulou aquilo que o Senhor deixou como pressuposto para nós vivermos em comunhão, em comunidade. Ele fere o princípio de Deus de lealdade. E quando você fere a Deus, ferir o outro é só uma consequência. Por isso Davi, ele reconhece. E ele simplesmente diz, pequei contra ti. Contra ti somente pequei. Meus irmãos, os nossos pecados, os nossos erros, em última instância, são todos eles traição contra Deus. Todos eles traição contra Deus. Porque Deus nos fez para viver perfeitamente bem. Então, nós não podemos achar que se pecamos contra Deus, eu acho perdão em mim.
é incongruente, é deslocado. Se eu peco contra ele, como é que eu tenho perdão em mim? Por isso, eu e você precisamos ter em consciência que os nossos erros precisam nos levar para Deus. A minha fragilidade precisa me levar para o Senhor, em arrependimento, em mudança de vida. Porque a mentira de auto-perdão, ela aparece exatamente pela ausência de uma crença correta sobre o perdão de Deus. Quando eu não entendo que o meu pecado é contra Deus, a despeito dos outros que estão em consequência pelos meus atos, eu acho que eu posso me perdoar. Mas eu primeiro vou a Deus, mas depois eu preciso ir a quem foi ofendida. Quem foi ofendida precisa também ouvir da minha boca, na mesma proporção que eu chego a Deus: perdoe-me. Perdoe-me porque eu não posso salvar-me a mim mesmo. Perdoe-me. Nós precisamos perdoar. Timothy Keller, um grande apologista dos nossos tempos que o Senhor chamou para si nesses últimos meses, ele disse que quando nós reconhecemos o pecado em nossas vidas, nós podemos voltar para Deus com humildade e encontrar seu perdão e sua graça. Quando nós voltamos, reconhecemos, meu irmão, que nós pecamos contra Deus e abandonamos esta palavra de auto-perdão, nós haveremos de encontrar Deus, sim, o seu perdão e a sua graça. A Bíblia está recheada de exemplos que nos ajudam a compreender que o nosso pecado é contra Deus em primeiro lugar. Só que isso não significa que Deus, ele anda a nosso atrás como um inquisitor procurando nos punir por causa do pecado. Não. Deus é misericordioso. Deus não anda a nosso atrás como que buscando vingança daqueles que estão pecando. Não. Deus está pronto para nos perdoar se nós formos a Ele, reconhecendo o nosso pecado, como escreveu Timothy Keller. Se nós formos até o Senhor, João vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então essa é a proposta do Senhor: reconheça o pecado e venha até mim, receber o perdão, a graça e novidade de vida. Porque Ele diz que Ele perdoa o pecado e purifica da injustiça. É importante que nós aprendamos nesta noite que buscar o perdão de Deus e dos nossos irmãos é a coisa imediata a ser feita quando nós somos constrangidos pelo nosso pecado, pelo nosso erro. Não importa, peça ao Senhor nesta noite que fale com você. Quem está precisando de você ir até eles e pedir perdão? Por algo que você fez, por algo que você falou, por algo que você pensou. Não esqueça que o seu pecado, em primeiro lugar, foi contra Deus. E Ele, o Senhor Deus, Ele está pronto para te perdoar. Por vezes, o fato de nós não vermos Deus, e Meliane, nós achamos que não, é entre nós. Mas entre nós tem um Senhor. E esse Senhor, em última instância e na primeira instância, é o maior ofendido pelas nossas mazelas, nossos erros. Precisamos nos arrepender sinceramente e não achar que basta me sentir bem com qualquer situação. Lucas ele escreve em Atos dizendo: arrependei-vos, pois, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença de Deus. 3:19. Arrependam e venham. Arrependam e venham desfrutar do Senhor. Meu irmão, nós precisamos buscar reconciliação com o nosso Senhor.
para que nós possamos desfrutar de uma vida boa, de uma vida prazerosa, de uma vida relevante, de uma vida vivida aqui, mas uma vida que é projetada para a eternidade. Precisamos nos arrepender, buscar o Senhor, colocar a nossa vida diante do Senhor e saber que sem Jesus não há eternidade com Cristo. E a despeito de Deus, Ele também deseja que nós nos acertemos entre nós quando há ofensas. Paulo, escrevendo à igreja de Colosso, ele vai dizer: não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Ou seja, os feitos do velho homem era mentira um ao outro. Isto é o que o velho homem simplesmente navega. Mas nós que já somos de Cristo, não poderemos mais mentir uns aos outros, como se velhos homens nós fôssemos. Ele continua dizendo: e vos vestiste de novo. Hoje nós somos nova criatura, de se renovar para o conhecimento, seguindo a imagem daquele que nos criou. Hoje nós seguimos a Jesus. Por isso precisamos correr e acertar as nossas vidas. Acerte a sua vida, meu irmão, com quem se acha ofendido pelos seus atos. E quando eu falo isso, eu não falo só das pessoas que comungam da mesma fé sua. Acertar a vida com as pessoas que não comungam a mesma fé é uma forma de testemunho. De testemunho que você hoje é uma nova criatura. Por isso procure. Não se dê por satisfeito você estar bem, sabendo que há um erro que te prende ao passado e que de certa forma precisa ser resolvida. A proposta do Senhor Jesus é que nós nos reconciliemos. Por isso que auto-perdão é mentira. Porque auto-perdão parece ser muito fácil você lidar com situações adversas. Porque é uma resolução polarizada. Basta eu me sentir bem, então pronto, está tudo bem. Só que a profundidade do pecado não é tratado, não é considerado. Então as pessoas acham bem poder simplesmente resolver seus pecados a partir delas mesmas. Mas o que nós precisamos saber é que auto-perdão é ilusório. É ilusório, meu irmão. Está te enganando. Busquemos sempre com humildade e contrição no nosso coração. Busquemos a Deus e aos nossos irmãos em paz, em humildade. E nos acertemos entre nós. Marido, esposa, pai, filho, irmãos, vizinhos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Perdoando, sendo perdoado. Não viva com ninguém no seu coração por falta de perdão. Como diz algum, a falta de perdão é o veneno que você toma achando que o outro vai morrer. Na verdade, é o que vai te afastar de Deus mais e mais. Porque o Senhor requer de nós que nós perdoe as minhas dívidas assim como perdoa o quê? É proporcional. Então nós precisamos abandonar o auto-perdão. Se passou na sua mente, isso é mentira. Se você ouviu alguém falar disto, isto é mentira. E nós não podemos assumir isto para as nossas vidas. Paulo escreve, ou Pedro escreve, na sua primeira carta, 1,16. Sede santo, porque eu sou santo. Esta é a proposta do Senhor Jesus para nós. Agora a pergunta que se põe é como nós devemos fazer então, diante desta mentira? Ou como nós vamos ajudar aquelas pessoas que conhecemos e que verdadeiramente acreditam nesta mentira? A mentira do amor próprio, da autograça e do auto-perdão.
Primeiro, cuidado, porque o coração é enganoso. Não aponte. Mas a primeira lição para você é: faça perguntas. Leve pessoas à autorreflexão. Não chegue condenando ninguém, até porque nós não temos esse poder. Mas leve pessoas à autorreflexão sobre estas mentiras. Faça com que ela simplesmente se coloque em si, caia em si diante desta crença. Aconselhe. Porque o sábio, ele diz que os bons conselhos ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata traz-los à tona. Provérbios capítulo 20, versículo 5. Então, se você achar graça e conduzirem bons conselhos, talvez elas tragam à tona e mudem a vida. Mas não abandone. Não deixe as pessoas só porque acreditam nessas mentiras, mas invista tempo para que elas saiam de lá. Até porque cada mentira dessa que nós acreditamos, nós deixamos de reconhecer uma verdade de Deus. Repara, irmãos, é que isso eu quero que você escreva no seu coração. Cada mentira que você acredita, você deixa de acreditar e conhecer uma verdade de Deus. Foi aquilo que aconteceu com Adão e Eva. Eva acreditou na mentira da serpente de Satanás. E ela deixou de reconhecer uma grande verdade, promessa de Deus, que estava por trás de tudo aquilo que o Senhor instruiu ela. Sabe? Se nós acreditarmos nestas mentiras, nós começamos a achar: se eu acredito no amor próprio como o padrão para a minha vida, se eu acredito na autograça como estilo de vida, e se eu acredito no alto padrão como alívio para os meus pecados, eu começo a achar que há felicidade fora de Deus. Isto é um grande erro, é uma grande mentira. Foi isso que Eva acreditou, que ela poderia ter um conhecimento fora de Deus, fora da obediência do Senhor. Ela simplesmente se empolgou com a árvore, se empolgou com o fruto, mas a Bíblia diz algo mais importante: ela se empolgou com o conhecimento que poderia ter se comesse. É como se ela dissesse: uau, se eu comer isso, não preciso mais de Deus, estou livre, leve e solta pelo mundo. Ela acreditou na mentira, e nós estamos pagando o pato até o dia de hoje. Simplesmente porque acreditou numa mentira, deixou de reconhecer uma verdade de Deus. A verdade é que o homem poderia, olha só, irmãos, olha só que coisa linda, o homem poderia comer sem trabalhar. Se identificou, né? Muito bem, muito bem. Porque, irmãos, Adão estava ali, comendo, podia comer de tudo. Deus falou: come de tudo. Come de tudo, já estava tudo plantado. Mas depois que eles acreditaram na mentira, perderam a promessa, Deus falou: bom, agora você vai comer do suor do seu trabalho. Olha só que negócio. Olha o que a mentira faz nas pessoas, irmãos. Quando você acredita na mentira, você perde a oportunidade de viver um tempo de graça especial. Nós precisamos acreditar nas promessas de Deus. E simplesmente, quando nós começamos a acreditar nisto, na promessa de Deus, nós vamos ver a mentira de forma mais clara. E a mentira de forma clara é exatamente isso. É simplesmente um substituto da verdade temporal e destrutivo. Escreva isso no seu coração. A mentira é um substituto temporal e destrutivo. Por isso nós não temos como estabelecer a nossa vida sustentado numa mentira. Até porque, quando eu era mais novo, meu pai gostava de usar uma frase para apavorar as crianças. Nesse caso, este que vos fala. Meu pai sempre falava: fale para mim o que aconteceu. E aí nós falávamos, e ele falou: não esqueça que a mentira tem pernas curtas. Consequentemente, eu vou descobrir na esquina.
Irmãos, nós não podemos fundamentar a nossa vida na mentira. Tem muita gente que vive a mentira de uma forma tão intensa, que ela acredita naquela mentira como verdade. E perde tempo de viver uma vida realmente de promessas de Deus, porque abraça a mentira. Mente, como algo que lhe é próprio. A minha recomendação para a igreja do Senhor nesta noite é: quando você pecar, rejeita a mentira do auto-perdão. Jesus pagou um preço alto para nos dar perdão. E o único perdão que Deus aceita é aquele que Ele vê por meio de Jesus. Então abandona o auto-perdão. Vai diretamente até Cristo Jesus. Peça perdão ao Senhor. Você vai viver feliz. Sabe que o mentiroso não tem uma vida fácil. Graças a Deus por isso, que não tem uma vida fácil. Porque ele mente aqui, aí ele precisa já arquitetar outra coisa. Quando ele encontra outra pessoa, ele precisa falar a mesma mentira. E se ele falha aqui, as pessoas pegam ele. Mas nós que andamos a verdade, nós estamos na liberdade de falar. Vamos falar, porque nós não temos pacto com a mentira. Porque o Senhor é a verdade que nos liberta. Se Ele nos libertou, nós vamos estar vivendo verdadeiramente livres. Livres. Então não precisa medir palavras, não. Andar na verdade é o melhor. Ninguém, irmãos, por mais esperto que seja a mentira, por mais esperto, ele pode se livrar da culpa dela diante de Deus e a consequência reservada para os mentirosos. Por mais que ele se ache que está perdoado. Mas ele não escapará à consequência para os mentirosos, nem mesmo ele conseguirá aliviar-se dos olhos de Deus. Jesus Cristo. Este é o nome que pode aliviar a ira de Deus sobre a vida de um pecador. Jesus Cristo. Porque Ele, e somente Ele, pode salvar o homem, pode levar o homem para a frente do Senhor Deus. Jesus Cristo. Tanto assim é que Lucas vai dizer que não há em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Por isso não há mentira mais ornamentada que seja, que consiga salvar o homem. Um dia ele vai ser pego. Se não entre os homens, diante de Deus ele não escapa. Porque Deus acertará um dia com todos aqueles que amam a mentira. Por isso, meus irmãos queridos, nesta noite, o meu conselho para você, escreva também. Agora você pode escrever até no seu papel. Quando pecar, abandona a automentira. Por favor, para o bem da sua alma, vá aos pés do Senhor em arrependimento. Se arrependa, busque perdão. Sabe, nós precisamos mudar de simplesmente autoconcentrado, porque o amor próprio, a autograça e a autopreservação é simplesmente a autopreservação. É eu me concentrar em mim mesmo. Vamos nos afastar desta postura e agora nos dirigir a autocentrados em Deus. Autocentrados em Deus, porque há uma coisa em comum aqui. E isso eu quero que você pense. O que há em comum entre amor próprio, autograça e autoperdão? A coisa que há em comum é que elas buscam em você, em mim, aquilo que nós só podemos encontrar em Deus.
Escreva isso. Amor próprio, autograça, autoperdão, busca em nós aquilo que só Deus pode nos dar. Só Ele pode nos amar com amor incondicional. Só Ele diz que a sua graça é o suficiente. E só Ele disse que se perdoa os nossos pecados, nós estamos perdoados. O que os homens estão procurando neles é só Deus que pode dar. Reparam como a cultura do tempo presente consegue menosprezar o homem, inviabilizar o homem ao céu, e o homem está agarrado com ela. É qualquer coisa de incompreensível. Meu irmão, minha amada irmã, quanto mais nós olharmos para nós mesmos em busca de um bem-estar, significação ou até mesmo satisfação, mais susceptíveis de acreditar nestas mentiras nós vamos estar. Permita-me repetir. Quanto mais eu e você buscarmos o amor próprio, buscarmos a autograça, buscarmos o autoperdão como definição para a nossa vida, mais longe da promessa de Deus nós vamos estar, consequentemente, mais perto de acreditar nessas mentiras e vivê-las, atados por elas, nós vamos estar. Bem, da verdade é que nós precisamos reconhecer o quão grave é o nosso pecado, é o nosso amor falho e é a nossa graça que não salva, e fazer com que nos entreguemos nas mãos do Senhor Jesus, porque somente Ele pode mudar o curso da nossa vida. Nós precisamos mergulharmos em Cristo Jesus. Nós precisamos com intencionalidade servir ao Senhor, porque só Ele tem poder para mudar o curso da nossa vida. O nosso dinheiro não pode mudar, as nossas posses não podem mudar, o nosso intelecto não pode mudar o curso da nossa vida, mas Deus é o único que pode tirar do inferno, colocar no céu, e tirar da vida e colocar no inferno. Só Ele tem esse poder. Por isso nós precisamos mergulhar nele. Nós precisamos estar simplesmente prontos para um relacionamento genuíno e intencional com Deus. Que nós possamos reconhecer, de forma humilde, que precisamos arrepender todos os dias aos pés do Senhor e considerar todas as pessoas que eventualmente estejam ofendidas e nós nos consertarmos. A única forma que nós temos de ter uma vida espiritual próspera e relevante é nós estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. É nós estarmos mergulhados na promessa do Senhor Jesus. Sabe, certa vez, um grupo de jovens chegou até o pastor e perguntou para o seu pastor: pastor, nós estamos lendo a Bíblia e isto parece muito bom, jovem lendo a Bíblia, isso é algo fantástico. E eles falaram para o pastor: nós não estamos entendendo aqui esse negócio de enchei-vos do Espírito Santo. Nós não estamos mesmo entendendo. O pastor sabiamente pegou uma peneira e entregou a todo mundo. Sabe que é a peneira, né? Aquela que faz o suquinho assim, ó, espremendo limão, pronto. O pastor pegou uma peneira e deu para aqueles 3 jovens e disse para eles: vão para o rio e encham essa peneira com água. Quando vocês encherem essa peneira com água, vocês vão entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Aqueles 3 rapazes saíram meio assim: esse pastor não está muito certo da ideia não, encher a peneira, mas como ele mandou, vamos lá. Lá estavam os 3 rapazes no rio. Um filosofando em torno da água, outro filosofando em torno da peneira e o outro assistindo.
chegaram à conclusão: nós não estamos conseguindo encher esse negócio. O pastor não deu a ideia certa. 2 deles dizem: não, o pastor não está legal, vamos embora, o pastor está brincando com a nossa cara. Mas ficou lá 1, 2 foram embora, e ficou 1, insistindo na ideia de que ele queria aprender o que era cheio do Espírito Santo. Passando algumas horas, lá vai o pastor, naquele rio. E quando aquele jovem viu o pastor chegando, ele falou: uau, que bom que o senhor chegou, mas eu vou falar uma coisa para o senhor, essa ideia sua não foi boa. Eu estou aqui matando a cabeça, estou fazendo de toda forma, não consigo encher a peneira aqui. Aí o pastor virou para o jovenzinho e falou: jovenzinho, só tem uma forma desta peneira estar cheia de água. É ela estar mergulhada no rio. A nossa vida espiritual é igualzinho a esta peneira. Nós só vamos ser cheios se estivermos mergulhados em Deus. Que Deus nos ajude a mergulhar nele. Que Deus nos ajude a mergulhar nele. Feche os seus olhos, eu quero orar com você nessa noite. Quando meu eu e meu orgulho descer comigo e se misturar umas águas do rio, então subirei como na eu abro mão de tudo que sou, só para servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor. Senhor, quero meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do amor, me purifica, eu quero ser no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar quando as águas do rio, então subirei como na mar morado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quero meu orgulho, eu quero descer
Esse é o segredo. O segredo de nós desprezarmos o amor próprio, do ponto de vista de ser a definição nossa para amar e servir os outros. Esta é a forma que nós temos de desprezar a autograça, como que os outros precisam me aceitar como eu sou, e dependendo do prejuízo do que eu sou, possa causar no outro. Isto é o caminho para desprezarmos o auto-perdão, porque nenhum de nós, exercendo o auto-perdão, conseguirá estar diante de Deus ou impedir as consequências do pecado. O caminho é descer como Naamã, se mergulhar como a peneira e ser cheio do Espírito Santo, de maneira que a nossa vida nesta terra seja relevante, de maneira que quando escreverem na nossa lápide, ao despedirmos desta terra, possam escrever: este foi um homem que amou a Deus mais do que a sua própria vida. Esse é o desejo do meu coração. Baixe a sua cabeça, eu quero orar por você. Jesus, no teu nome, eu oro nessa noite a favor desta igreja que se reúne aqui, agradecendo o Senhor por aqueles que ouviram a tua palavra. Nós somos desafiados, Deus, a amar o Senhor em primeiro lugar, a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Nós somos desafiados, Deus, a amar a tua graça, pois ela é o bastante para nós. E nós somos desafiados a reconhecer o nosso pecado e nos dirigir até ao Senhor com arrependimento. Ajuda-nos, porque sozinho nós não veremos de conseguir. Esta é a nossa oração enquanto igreja do Senhor nesta noite. Ajude-nos, Pai. Eu rogo ao Senhor, visita a mente da tua igreja, e que esta verdade, Senhor, possa encontrar uma morada e fazer, Senhor, a diferença na vida do teu povo. Eu agradeço àqueles que nos visitam, os nossos irmãos que vieram de longe, nossos amigos de longe, para estarem conosco nesta noite. Nós queremos abençoar a vida deles no nome de Jesus. E que o Deus, ao retornar às suas casas, eles vão debaixo da mão poderosa do Senhor, aquele Deus que provê proteção, provê graça, provê direcionamento, possa os acompanhar em todo o tempo. Que eles continuem desfrutando do prazer de servir o Senhor de Deus. Agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor tenha misericórdia de você e de mim. Você tenha uma semana de paz, uma semana proveitosa, uma semana acima de tudo que te permita testemunhar. Ontem nós tivemos um culto lindo ali na congregação de Água Verde. O pregador exponencial da noite foi o irmão Ernesto. E o irmão Ernesto pregou algo bastante importante, que nós precisamos sim viver este evangelho de transformação. E um dos requisitos que ele usou para pontuar este evangelho de transformação é que nós que somos transformados precisamos testemunhar das nossas transformações. Aleluia! Que você aproveite essa semana para testemunhar da transformação que Deus tem feito na sua vida, aonde você estiver, ainda que seja lá no campo, ainda que seja lá alguma coisa que você for fazer, ainda que seja preparar um bolinho para tomar um café da tarde. E se quiser me chamar, estou assim à disposição. Ainda que seja fazer isto, faça isso de uma forma de testemunhar o que Deus tem feito na sua vida, meu irmão. Deus é perfeito, Deus é lindo. Muito obrigado àqueles que nos visitam nesta noite. Esta porta está sempre aberta para vocês, nossos irmãos iguaienses que moram fora. Olha, já são família. Aí vocês moram aqui, eu fico alegre quando vejo vocês, hein? Venha sempre. É sério. E se quiserem trazer a carta também, fique à vontade. Deus abençoe grandemente vocês. É uma honra ter vocês. Todos os
tantos irmãos aqui, é uma honra. Deus abençoe grandemente a semana de todos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos para casa. Deus, obrigado, Senhor, por esta noite preciosa passarmos aqui em torno da Tua Palavra, pois o Senhor estava presente, porque a Tua Palavra foi pregada, e o Senhor honra a Tua Palavra. Muito obrigado pela Tua presença, e agora que nós havemos, Senhor, diga as nossas casas, mas não saímos da Tua presença, o Senhor possa nos levar em paz, nos guardar durante a noite, livrar-nos de toda perturbação noturna, e nos conceder uma noite de descanso do corpo físico, mas, ó Deus, a nossa mente e a nossa alma em contato constante com o Senhor. Dai-nos uma semana de paz, glorifica Teu nome em nossas vidas, Senhor, abençoe a Tua igreja, prospere a Tua igreja, gere maturidade no nosso meio, oh Senhor, faz a Tua vontade em nós, Pai Santo. Essa é a nossa oração, prepara-nos para o encontro com o Senhor, aleluia. Esse é o nosso desejo, te encontrar, estar contigo, Senhor. Por isso, faz a Tua vontade em nós. Nós abençoamos a igreja do Senhor nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus o Pai, a graça, a maravilhosa graça, a preciosa graça de Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja no nosso meio e em nós, hoje e sempre. Amém.